Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui para fazer mais um vídeo a respeito Scenic. Essa aqui 2005, motor 2.0, 16 válvulas, combustível gasolina automática. Então hoje falando aí sobre o câmbio automático que acompanha então esse modelo Scenic Renault. Então esse câmbio L4, ele é um câmbio bastante polêmico, muitos contras e alguns prós. Então, na minha opinião, o câmbio L4 é um bom câmbio. Segundo alguns especialistas, ele seria comparado ao Fusca, um carro simples, porém objetivo e de fácil manutenção. Então, esse é um câmbio L4, ele é um câmbio simples, não é difícil a sua manutenção. Para o mecânico que for executar o trabalho, um profissional da área, então ele não é um câmbio trabalhoso, é um bom câmbio. Porém, o defeito que tem apresentado nesse câmbio, aqui no Brasil, boa parte deles é devido à falta de informação. A Renault, na época que lançou esse carro com esse câmbio, ela não trouxe esse conhecimento para os compradores. Esse conhecimento que eu vou passar agora. Ela se calou e isso acabou trazendo um grande problema para muitas pessoas. Existe aí um mito, até por outras marcas, né? Que vem no manual que câmbio automático não precisa trocar o óleo. Mas isso não é verdade. O óleo de câmbio precisa ser trocado, porque com o passar do tempo ele perde a viscosidade e não lubrifica mais ali as peças internas do câmbio automático, causando desgaste e até mesmo quebrando o câmbio. Então, trazendo um pouco de conhecimento mais sobre esse câmbio, ele foi feito para o clima europeu, um clima frio. Então, fora do país, do Brasil, esse câmbio não tem histórico de ser um câmbio quebrador. Funciona muito bem, porque ele foi feito com uma resistência para aquele clima frio que tem na Europa. E aqui no Brasil, um clima tropical, mais quente. Então, o que ocorreu em muitos casos? Esse óleo, precocemente, ele veio perder seu poder de lubrificação, sua viscosidade, e os câmbios começaram a se desgastar, e ele, por ter essa característica, sendo ele feito para um clima frio, então aqui com esse clima tropical, ele esquenta um pouco mais rápido, fazendo com que o óleo não consiga atingir aquele limite que seria a orientação a cada 50 mil quilômetros. Então, segundo algum especialista, para que você possa manter com saúde e aumentar a vida útil do seu câmbio, você deveria trocar então, o correto para você manter ele em bom estado, entre 25 e 30 mil quilômetros rodados, coisa que muito pouca gente fez ou quase ninguém fez. Então, para que você venha conservar esse câmbio em um bom estado, você deve trocar esse óleo entre 25 e 30 mil quilômetros. Aí você vai conservar por muito mais tempo, mais vida para o seu câmbio. Então isso ocorreu que muitos sem esse conhecimento foram fazendo aí muitos quilômetros sem troca do óleo e com isso os câmbios vieram a quebrar, trazendo então uma má fama para esse câmbio, sendo que na verdade ele é um ótimo câmbio. Então o que eu te indico? Uma Scenic manual ou uma Scenic automática? Eu te indico a Scenic automática desde que você tenha em mãos um bom histórico de manutenção do câmbio do veículo. É muito raro isso. Mas se você comprar a sua Scenic e ela estiver em bom estado, trocando as marchas certinho, sem tranco, aí você comprando, você deve de trocar o óleo, as solenoides, para que você venha ter aí um bom resultado com o seu carro, no seu uso, no seu dia a dia, e venha te trazer também prazer. Agora, se for duvidoso, um carro com a manutenção duvidosa, sem histórico, eu não te aconselho a você comprar uma Scenic automática.
Carro como esse, ele está na faixa dos R$ 16.000 a tabela FIPE. E é mais ou menos 2 anos atrás, eu fiz um orçamento, ficaria para fazer esse câmbio R$ 7.000. Então hoje, com um aumento aí aproximado de 30%, vamos dizer que aumentando 30% seria na faixa de R$ 9.000. Então fica mais de 50% do valor do carro para você fazer esse câmbio, dependendo da gravidade, podendo passar até aí dos R$ 10.000. Então creio não ser viável, não haver viabilidade. Então nesse caso, na dúvida, em um carro que não tem aí um histórico favorável, nem tendo o histórico, então te aconselho você comprar uma manual, terá menos problema, conforto, vai usufruir de tudo isso que o carro te proporciona. Então, essa é a minha experiência. Logo quando compramos, ela acendeu a luz da caixa no painel e dava um estalo muito forte. Nós procuramos um mecânico especialista aqui numa cidade próxima, o Moarama. Ele até sugeriu para que a gente fizesse o câmbio. E ficaria esse valor, como disse, R$ 7.000. E ele deu também uma outra opção, que seria fazer um serviço paliativo, que seria abrir uma tampa que fica ali no início da caixa. E assim decidimos por essa segunda opção. Foi feita essa mão de obra paliativa e custou 3,5. A troca do óleo, as duas solenoides de boa qualidade e também algumas juntas ali, uns anéis de vedação. Nessa segunda fase do câmbio ali, aonde você não tem acesso às engrenagens. Mas graças a Deus ficou bom. E depois eu constatei que não era nem esse o problema. Mas foi feita essa manutenção e importante também que foi feita, trazendo para nós hoje uma maior tranquilidade nessa parte. Então ela voltou após essa manutenção a acender ali a luz de emergência e eu procurei novamente essa empresa, esse profissional. Então a gente constatou que o defeito não seria de princípio então no câmbio. Quando acendia a luz de emergência do câmbio, né, automático, naqueles estalos é porque acionava o modo de emergência do câmbio. E quando isso acontece, o câmbio ele trava, ou ele dá indícios que ele quer travar. Então nessa segunda vez, voltando lá em Moarama com o pessoal profissional da área, né, mexe só com câmbios automáticos. Então ele fez uma outra análise e ele foi verificar então um módulo que fica ali na parte dianteira, salvo engano, lado esquerdo. Então ali tem todo ali uma fiação ligada, plugada nesse módulo, onde então ele faz a leitura de todo o sistema elétrico, né, inclusive do câmbio. Então o que que aconteceu? Com o passar do tempo, ali aonde vai os plugs, onde fica plugado as tomadinhas, elas tinham se desgastado com o tempo. Ele disse que um grande responsável por isso é os lava-jato. Às vezes eles passam um esguicho e ele fica de uma forma ali que facilita a passagem de água, principalmente quando é feita a lavagem nos lava-jato. Então isso vai danificando ali os encaixes, ficando frouxo, onde começa a dar mau contato. Então ali ele aumentando a pressão daquelas tomadinhas, onde pluga ali, aí voltando a encaixar novamente os fios. Então ficou bem firme e foi solucionado esse problema então de vez. Isso já se passa de 1 ano e esse problema não tem voltado. Então, se acontecer aí que seu carro acender a luz de emergência do câmbio, é importante então verificar esse módulo para ver como que está plugado ali, se está firme, se está frouxo, se não tem ali um mau contato. Mas essa manutenção foi muito bem, bem acertada também, essa troca do óleo, da solenoide.
também feito alguma limpeza e trocado ali alguns anéis de vedação da tampa que fica ali no exterior da caixa. Então tá aí, pessoal. Essa é a minha dica, né? Minha opinião sobre o câmbio L4. Na minha opinião, é um bom câmbio, recomendo sim. Desde que esteja em um bom estado de conservação e sendo feita aí as manutenções periódicas, você terá aí um câmbio por muito tempo, muito bom, troca de marchas boas, suaves, e não é um câmbio ruim, é falta de informações e as manutenções que não foram feitas, as devidas manutenções, para que haja assim um longo tempo para esses câmbios, tá bom? Mas na dúvida, pegar aí uma Senic automática mal conservada, com muito desgaste, eu ficaria então com uma Senic manual. Mas uma em um bom estado, eu indico sim, Senic automática. Tá bom, pessoal? Espero que isso possa ajudar e fazer com que esse conhecimento, alguém já pode ter, alguém que não tenha, isso aí pode também fazer com que haja uma economia aí no seu bolso. Tudo de bom. Gostando, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Deus abençoe a todos.